Olá, sejam bem-vindos, né? Pode chegar, pode vir. Nós estamos aqui com mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 1. Né? Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia e com especialização, né, em ensino e docência do superior. Então, sejam bem-vindos aí para a gente poder dar início a essa aula, a esse momento bem legal. Vamos passar um pouquinho? Olha, dentro do nosso tema, nossa aula, que a gente pode dizer, nós estamos ainda dentro do sistema articular. Vamos lá. Então, direcionando para a nossa apostila, para aquele material que foi, né, encaminhado a vocês, nós temos tópico 5.1, que nós vamos falar hoje, que são articulações e as suas classificações. O tópico 5.2, que são articulações fibrosas. O 5.3, que são articulações cartilaginas, né, desculpa. E o tópico 5.4, que são as articulações sinoviais. Tudo isso nós vamos estar apresentando para vocês hoje, dentro dessa nossa videoaula, tá? Então, sejam bem-vindos, podem vir, podem entrar, né? Vamos ficar aí juntinho, aprendendo um pouco sobre o sistema articular. Olha, dentro desse sistema articular, nós temos as articulações e as suas classificações, né? Então, ela vai dizer o seguinte para a gente, né? Para que o esqueleto humano tenha movimentos, então, para que ele se movimente, né? Nós precisamos de quê? É necessário que outros elementos entrem em ação. Outros elementos entrar em ação, a gente pode dizer que não é só o músculo em si, mas nós temos um conjunto de estruturas trabalhando, né, para poder agir, né, ser necessário, é necessário que outros elementos entrem em ação dentro do nosso sistema articular, tá? Então, esses elementos, eles denominam-se, são chamados de articulações. E aí nós temos, né, para movimentar, se eu preciso da articulação, eu vou ter várias articulações no meu corpo. Eu tenho a articulação do ombro, que ajuda a movimentar os braços, né? Eu tenho a articulação dos cotovelos, que me ajuda a fazer a flexão e a extensão. As dos punhos, que vão dar sustentação. As das mãos, que vai nos ajudar a pegar, a manipular um objeto. Então, tudo que vai se movimentar no nosso corpo, como, vamos dizer, flexão e extensão, como aproximação do corpo e distanciamento, vai depender da articulação. Então, esses elementos dentro desses sistemas aí, a gente pode dizer que esse elemento em especial, ele é chamado de articulação. E nós temos articulação, nós falamos da articulação dos membros superiores, mas nós temos articulações dos membros inferiores, né? A articulação do quadril, olha que dá sustentação, que ajuda com que o indivíduo consiga sentar, levantar, né? Consiga se manter, se ficar de pé, andar. Nós temos a articulação do joelho, dos tornozelos. Então, são várias as articulações que vão estar distribuídas no nosso corpo humano. E essas articulações vão ajudar a nos dar o quê? Movimento, vai nos ajudar a movimentar esse corpo. Então, se há falha em alguma articulação, que a gente fala que essa falha, ela é chamada, ela é denominada de luxação muitas vezes, se há essa falha, o indivíduo não vai ter como se locomover, ele fica estático, né? Ele fica imobilizado, a região fica imobilizada, fica doente, fica inchada, né? Fica roxa, porque há uma torção, ali teve um deslocamento daquela região. Então, é só para a gente ir tendo esse entendimento aí um pouquinho. Ó, essas articulações são pontos de união entre dois ossos ou os ossos que formam o esqueleto, dois ou mais ossos. Eles são encontros desses ossos. Porque imagina, se a gente não tivesse o encontro desses ossos, como seria, né? Que seria muito estranho você não ter como se movimentar, não ter como andar,
nem pensaria como ficaria, porque uma pessoa que tem uma lesão numa área de articulação, nesse encontro de dois ossos, ele fica de forma imobilizada, ele não consegue movimentar o braço, não consegue movimentar a perna, ele não consegue fazer os movimentos por conta da dor e aí fica, né, imobilizado. Então, se nós não estivéssemos essas articulações para movimentar o corpo, seria muito complicado. Então, nós temos os ossos de forma separada e entre um encontro e outro osso, um encontro de um osso e outro, né? Vamos pensar, um encontro do braço, né, com o antebraço. Aí nós temos a articulação do cotovelo. Essa articulação é uma junção, ele é um encontro de dois ossos. É isso que está dizendo para a gente, né? Eles são dois pontos, né? A união de dois pontos, né? De dois ossos se encontrando. Claro que eles não vão fazer uma ligação direta, por isso é chamado de articulação, tá? Também podem ser chamados, a gente pode chamar, podemos chamar de juntas, né? Ou de junturas. Junturas é uma palavra mais antiga, usada pelos avós, usada mais para pessoas mais maduras, né? Mas as juntas, né? As juntas era porque era um próximo do outro. Então, se falava-se de juntas. Olha, as juntas do fulano. Olha, o fulano fraturou as juntas. Na verdade, era uma luxação, tinha saído do lugar, né? Então, a gente ouvia muito isso. Então, quem vai dizer isso pra gente, que é as juntas ou junturas, né? Que é denominado de articulações, é Santos, 2014, lá na página 31. Ele é que vem trazer como ponto de referência essas denominações para a gente poder dar esse entendimento, que nós, como profissionais, vamos estar ouvindo palavras diferenciadas, nós vamos estar ouvindo, então a gente já traz aí uma linguagem que é para você não se sentir meio que perdido nesse mundo aí das palavras técnicas, do mundo técnico, né? Então, olha só, quando nós pensarmos nessa articulação, eu já tenho que pensar na classificação dessa articulação, né? E como que ela se classifica? Ela tem 3 tipos de classificação. Ela tem a classificação que ela pode ser chamada de sinartrose, de anfiartrose e de diartrose. Prof, como é que eu vou saber o que é isso? O que aconteceu? Né? Essa articulação, ele é o tipo de tecido que há dentro dessa articulação. É assim que ela vai estar sendo classificada, né? É assim, dessa forma que ela vai estar sendo nomeada. É uma sinartrose, é uma fiartrose, é uma diartrose. E aí nós precisamos saber, né? Principalmente quem vai trabalhar aí na área da imagem, quem vai poder fazer um bom raio-x, né? Tá fazendo uma boa imagem para o médico, precisa, e a gente acaba utilizando muito a parte de articulação, né? Esse estudo das articulações, esse mundo da articulação. Então, vamos ver assim, cada uma delas sendo de forma diferenciada. Quem é a sinartrose? Quem é a fiartrose? Já sabemos, né? Quem é a diartrose? Já sabemos que elas são tipos de tecidos que são encontrados nessa articulação. Então, a gente já começa a ter um entendimento diferenciado. Porque não é só apenas dizer uma sinartrose. Mas por que eu chamo ela de sinartrose? É uma anfiartrose. Mas por que eu estou chamando essa articulação de anfiartrose? É uma diartrose. Por que você está dizendo que é uma diartrose? Então, nós vamos classificar, nós vamos entender, né, os principais grupos, porque ele se refere realmente ao tipo de tecido dessa articulação. Então, vamos lá. O que fala a sinartrose? Ela denomina-se, né, denominada de articulações imóveis ou fibrosa. Então, quer dizer, prof, que naquela região ela não se movimenta. Quer dizer que naquela região é fibra. E fibra é bem resistente. Por isso que nós dizemos que é
fibrosa. Então, lá no crânio, na calota craniana, nas estruturas do crânio, que nós podemos dizer que é a região frontal, se ligando com os parietais, com os temporais, com os occipitais, lá naquelas linhas que são bem desenhadas, e eu trouxe para vocês aqui as linhas para a gente poder observar e ver, né? Nessas linhas, eu estou falando de um tecido fibroso. Eu estou falando para você e lhe afirmando que ele é um tipo de articulação sinartrose. Que essa articulação sinartrose se dá por fibras. E aí ela não vai se movimentar, né? Ela vai ser, como diz, calcificada. Claro que quando a gente pensa, prof, mas eu ouvi que lá quando é criança, essas articulações elas ainda têm espaço, né? Ainda tem espaço para serem preenchidas, é verdade, não é mentira. Aí nós temos um outro tipo de tecido nesse período. Esse período eu vou ter cartilagens, um tecido cartilaginoso que vai ossificando conforme passar do tempo que esse indivíduo vai crescendo. Então, se vai ossificando, se vai mudando, aí vai mudando o tipo de fibra, o tipo de tecido. E esse tipo de tecido aqui é um tipo de tecido fibroso, é um tipo de tecido que não vai permitir muita movimentação. Você vai ver que a cabeça, um indivíduo que está lá com cefaleia, por exemplo, imagina se tivesse que aumentar e diminuir a cabeça do indivíduo, né? O crânio dele. Não, ele sente a pressão, mas não aumenta e não diminui nada. Por quê? Porque o tipo de tecido que é encontrado, né, nas suturas é um tipo de tecido chamado de tecido fibroso ou imóvel. Então, nós já sabemos que sinartrose é um tipo de tecido imóvel ou fibroso. Aí para vocês. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá. E anfiartrose? Olha, anfiartrose, ele é denominado de articulações semimóveis ou cartilaginosas. Semimóveis. Pensa, a sínfise púbica é essa regiãozinha aqui do nosso paciente. E nessa região eu tenho bem no centro um tipo de cartilagem. Principalmente nas sínfises púbicas femininas. Por quê? Porque na hora do parto ela precisa dilatar, precisa abrir para que a criança venha ao mundo, né? Para que consiga nascer. Então, isso eu estou falando do parto natural, tá, gente? Então, a gente vai observar que ela tem pouca movimentação, mas existe uma movimentação. Então, elas são anfiartroses, elas são cartilagens, né? Elas são tipo de tecidos cartilaginosos, onde são chamados de semimóveis. Agora eu vou ter movimentação, não é que a gente vai ter aquela grande movimentação, a gente não vai ter aquela movimentação que a gente pode dizer, eu posso me virar, eu posso apertar, que é gelatinoso. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando que essa estrutura, ela vai ter cartilagem. E por ela ter cartilagem, ela tem pouca movimentação. Um lugar onde nós vamos encontrar essa estrutura é no externo, no osso externo, porque nós precisamos movimentar, fazer um movimento de inspiração e expiração, né? Eu preciso fazer esse movimento e quando nós fazemos esse movimento, a nossa caixa torácica, ela expande e contrai. No que ela faz esse processo de expansão e contração, essa cartilagem que está próxima aqui, que é a ligação entre o externo e os arcos costais, ela também precisa se movimentar. E nessa proximidade, nessa junção, nós temos esse tipo de tecido, que é um tecido chamado de cartilagem. Mas ele não expande igual um elástico, não estica e volta para sua posição, né? Assim muito, eu quero falar muito, né? Ele faz um semimóvel, ele faz a sua expansão dentro do limite e volta para a sua posição.
Então, ele faz a expansão e volta para a sua posição. A mesma coisa acontece na síntese pública das nossas meninas, né? Das mulheres que estão aí e que dão à luz. Então, ela expande e a cartilagem, há uma dilatação nessa cartilagem e depois ela faz o quê? Contrai. Então, nós temos essas duas situações, né? A do osso externo e a da síntese pública aí para mostrar para vocês. Claro, essas movimentações, essas articulações, elas são chamadas, elas são denominadas de semimóveis ou de cartilaginosas. A gente tem essas duas situações, né? Esses dois nomezinhos sendo dado aí dentro do tipo de articulações que a gente pode dizer que é anfiartrose. Anfiartrose, né? Eu tenho anfiartrose. Então, eu tenho as tipos de articulações semimóveis e cartilaginosas, né? Que são as cartilagens. Tranquilos? Tá dando para aprender? Vamos lá. Vamos pensar agora na diartrose. A diartrose são articulações de grandes movimentos. E se são articulações de grandes movimentos, eu tenho que pensar que ela vai ter que fazer uma rotação, ela vai ter que fazer uma flexão, então ela vai fazer grandes movimentos. E por ela ter grandes movimentos, ela também vai ter que ter lubrificação. E essa lubrificação a gente fala que é líquidos sinoviais. Por isso é dito, ou por isso falamos, né, que são articulações de grandes movimentos ou articulações sinoviais. Então, quem são, professora? Que tipo de articulações nós temos? Nós temos a articulação do quadril, onde nós podemos movimentar. Nós temos a articulação do ombro. Ó, ombro eu consigo fazer o movimento, né, rotacional. Eu tenho a articulação do cotovelo, ó, faz grande movimentação, gira para um lado, gira para o outro, flexiona, estende, né? Eu tenho quem mais, prof? Eu tenho joelhos, né? Os nossos joelhos, eles precisam de grande movimentação. Então, são estruturas que precisam estar sempre sendo lubrificado por esse líquido, que nós falamos que são líquidos sinoviais. Então, para você entender, então, quando eu penso de diartrose, né? Diartrose. Eu penso que são estruturas de grandes movimentos, que possuem o quê? Líquidos sinoviais. Por isso são chamados de quê, querido? De sinoviais. Então, nós pensamos, nós temos que entender esses tipos de articulações. Porque, independente de qual a área que você vai assumir dentro do nosso nível técnico, você vai estar desenvolvendo com qualidade, né? Aprendendo aí a identificar tipos de articulações, né? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam compreendendo aí, entendendo um pouquinho da nossa aula. Vamos pensar mais um pouquinho. Olha, então, bora aprofundar um pouquinho? Bora lá? Vamos pensar? Articulações fibrosas. Se eu estou falando para vocês que articulações fibrosas, o que são articulações fibrosas? Né? A gente vai desmembrar agora. Vamos começar a quebrar os paradigmas, a entender articulações fibrosas. São articulações encontradas exclusivamente no crânio, que é o que a gente veio conversando. Fibrosa, articulação fibrosa é porque ela tem pouco ou não tem nenhum movimento. Então, ela tem ausências de movimento. Ela tem mais fibras, né? Fazendo a união entre os dois ossos. Então, se unir os ossos não tem movimentação, eu vou dizer que ela é uma articulação exclusivamente fibrosa, né? Não tem movimentação, não tem como movimentar. E um dos maiores exemplos que a gente tem de articulação fibrosa é o nosso crânio. O crânio, todas as junções de linha sagital, coronal, elas são aí, né, coladinha, né, juntas umas da outra, através dessa articulação que nós chamamos de articulação fibrosa.
É mais aí a gente tentando reforçar e ter essa ideia. Agora a gente vai falar só das fibrosas, né? Só das fibrosas, depois a gente fala da outra. Olha, as articulações fibrosas, no decorrer da vida, elas sofrem um processo de deposição óssea. Por que nós falamos que no processo, no decorrer da vida, ela tem essa deposição de massa óssea, né? Porque quando somos pequenos, uma criança, um RN, criança de 3 anos, 4 anos, ela ainda tem um espaço nas suas articulações chamado de espaço cartilaginoso, ou cartilagens, né? E esses espaços, eles vão sendo preenchidos, né, preenchidos, depositados massa óssea. Então, cada vez que o indivíduo cresce, ele vai suprindo, vai cobrindo aqueles espaços, né? É muito comum as pessoas confundirem, olharem uma imagem de raio-x de quadril de uma criança de 4 anos e achar que a criança está com luxação, né? A gente vê muito isso. E esse espaço, né? Esse espaço é cartilagem, então não foi preenchido. Existem linhas hipofisárias que ainda vão ser preenchidos por quem? Pelas células ósseas, por essa massa óssea. Então, no decorrer da vida, esse espaço ele vai sendo ossificado, né? Vai correndo esse processo de deposição óssea. Sendo que quando nós chegamos na fase adulta, as articulações que são chamadas de fibrosas, elas já estão todas de forma calcificada, já está todas preenchidas. Então, lá naquela região não vai haver mais movimentação. É o caso do nosso crânio. Tranquilo? Articulação fibrosas, também denominada de sinostose. Então, também posso dizer que ela é uma sinostose. Quando se ossificam por completo. Então, tem ossificação por completo, né? Completou, eu vou também chamar de sinostose. Isso quem vai relatar pra gente é La Rosas, né? 2018, página 63, que vai afirmar isso pra gente. Então, a sinostose, ela é quando essa calcificação completa, quando um crânio de um adulto já fez todo o processo, né, de ossificação, já calcificou, as linhas já tomaram espaço. E aí uma coisa muito interessante que a gente é dizer assim, ó, não dá cascudo na criança até os 7 anos, né, na região aqui da cabeça, porque existe uma região chamada de muleira, né? E essa região é uma região aberta, ela vai se fechando aos poucos. Na verdade, esse é o encontro das linhas, né? Que está no centro da cabeça e lá é uma parte cartilaginosa, muito sensível, muito ainda que não é densa e só vai terminar de calcificar realmente na sua fase adulta. Tranquilos? Então, de acordo com o formato, as estruturas podem ser classificadas como? Como é que a gente pode classificar essas articulações chamadas de articulações fibrosas? Como que a gente pode pensar? E aí eu vou trazendo esse slidezinho aí, que cada um deles vai trazendo um formatos de suturas diferentes. E essas suturas, cada sutura, ela tem um formato diferente e vai ter seu nome diferente também. Então, cada junção desse osso, de forma que ela foi calcificada de forma diferenciada, ela recebe seu nomezinho próprio, né? Vamos vendo. Então, eu tenho aí dentro das fibrosas, eu tenho as planas, né? Eu tenho tipos de encontros, né? Das linhas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tipos de suturas, a gente pode dizer, essas suturas, elas são suturas chamadas de planas, quando a gente vai observar mais na frente. Nós temos as suturas escamosas, nós temos as suturas serráteis e a esquindilises, né? Esquindileses, essa é o nome da esquindileses, esquindilises, né? É um nome dessa sutura, é um nome mais diferenciado, é um nome mais
né, que a gente pode dizer. Então, eu tenho, né, tipos de suturas dentro das articulações fibrosas que vai depender do tipo da apresentação, como ela está se apresentando para a gente, como ela está demonstrando para a gente, como ela se apresenta, o formato dela. E esse formato é que vai caracterizar cada uma dessas suturas. Então, eu tenho suturas planas, escamosas, serráteis e esquendilises, né? As planas, né? As planas, e nós podemos ver que aí no ossinho nasal, ó, bem aí tá marcadinho para você, ocorre quando os bordos são lisos, o encontro dela é liso, né? Então, esse ossinho que a gente fala que é o osso nasal, ele tem um encontro, mas esse encontro não tem escama, não tem espinho, não tem nada. Ela é uma escama lisa, né? Um encontro liso, né? Um encontro de suturas lisas. Se ela é um encontro de suturas lisas, eu posso dizer sim, que ela é um tipo de sutura plana. É um tipo de articulação fibrosa. Tipo de articulação fibrosa que possui uma sutura plana. Porque eu estou falando para você que ela é fibrosa, uma articulação fibrosa, ela é plana, porque ela tem um encontro de dois ossos e eles são lisos, né? E aí a gente tem aí as suturas palatinas também, medianas, que estão lá no céu da boca. O encontro delas, uma com a outra, também é um encontro, ela tem a borda lisa, né? E por ela ter essa borda lisa, a gente vai chamar elas de planas. Então, eu tenho dois exemplos, né? As suturas internasais também são chamadas de planos e as suturas, né, do palatino. Então, nós vamos observar que todas as planas, elas são encontros, né, de articulações e articulações fibrosas ditas lisas, tá bom? As escamosas, ó, se a gente está falando de escamosas, é porque deve ter alguma característica que gere essa ideia de escama, né? Quando uma superfície articular se sobrepõe a outra. A escama não é sobreposta uma sobre a outra? Então, daí vem a ideia, né? A ideia de nomear como escamosas. Então, as suturas escamosas, e a gente tem ali um exemplo da sutura temporal com osso occipital, com osso parietal, nós temos o temporal com parietal, chamadas de suturas escamosas. Prof, por que ela é chamada mesmo de escamosa? O que aconteceu? Ela é chamada de escamosa porque ela sobrepõe uma sobre a outra, né? Que aí, isso daí é a articulação temporal, né? Tempo parietal, porque é o temporal mais o parietal, a gente pode dizer, né? Eles estão dentro dessa estrutura, estão dentro aí dessa região. Então, ela também é chamada de estrutura escamosa. Que eu quero que vocês entendam que escamosa, ela é um tipo de articulação fibrosa, sem movimento, né? E escamosa porque uma estrutura está sobrepondo a outra. Por isso ela é chamada de escamosa. Vem com a ideia aí das escamas mesmo, né? Vem com essa ideologia, com esse pensamento aí das escamas. Pensa num peixinho que tu vai entender. Serrates. Quando olha serrates é um negócio que lembra do serrote lá, né? E o serrote tem um monte de dentinho, né? É só pra gente fixar, pra gente entender, né? Olha, são quando os seus bordos apresentam os unidos encaixes de uma serra. Serrates, serra, serrote, né? E aí nós temos as suturas, que são as suturas que a gente pode dizer sutura sagital e sutura coronal. Ela vem, né, a sutura sagital, essa que passa no centro da cabeça, as suturas coronal, né, que passa no meio de uma ponta orelha na outra. Então, essas suturas,
elas são suturas de imagens serráteas. É um dentinho encaixando no outro. Então, quando eu estou falando para você que tem uma sutura serrátil, eu estou dizendo para você que isso é um tipo de articulação fibrosa, que ela tem características onde tem dentinhos entre um e outro e estão se encaixando. Então, articulação fibrosa, eu tenho aí as suturas chamadas de serráteos. Onde eu encontro essa sutura serrátil, professora? Lá na linha sagital e linha coronal, né? Da região do crânio. É lá que nós vamos estar encontrando esse tipo de sutura. E eu estou falando que essa sutura é serrátil porque ela tem a ideia, porque ela tem a imagem, né, dos dentinhos de um serrote. Ela vem trazendo essa ideia. Então, nada é em vão, tudo se apresenta, todos os nomes dentro da anatomia, eles têm o seu significado, a sua ideia, que é para você não esquecer. Isso daí é só para a gente fazer um link, fazer a ligação, né, entre um e outro. Então, nós temos aí a parte que é esquindilise. Esquindilise, quando os bordos se unem por meio de um entalhes. Por exemplo, a estrutura esfenovomeral. Então, quando ele tem aquela, vamos dizer, aquela pontinha, né? Ele vai ter uma saliência, uma pontinha, um elevado, né? Isso daí é o que vai caracterizar esse tipo de articulação fibrosa. Essa articulação fibrosa chamada de esquindilise, né? É o que vai dizer que vai fazer a diferença. Então, se ela tem essa união meio que irregular, a gente pode dizer dessa forma, meio que irregular, então eu já caracterizo ela como esquindilise. Esquindilise dá essa ideia, né, de entalhes. Entalhes é porque, pensa, eu trouxe até aqui a fotinho para vocês verem, é uma emenda, né, entalhes, pense numa coxa com vários tecidos, né, sendo montadas, os entalhes, essa união irregular, né, tendo proeminência, é isso que a gente vai dizer que são as articulações fibrosas esquindilise. Tem movimento, prof, essas articulações? Não, ela não tem movimento porque ela é de forma fibrosa. Então, não vai ter movimento. É só a característica, é como ela se apresenta, é como lá no início nós estávamos vendo o tipo de tecido, né? O tipo de tecido que ela se apresentava. Aqui nós estamos vendo, né, todos esses nomezinhos, é a forma como ela está se apresentando. Então, ela foi se apresentando de várias formas planas, formas serráteis, formas escamosas e a forma de esquindilise, né? Então, cada uma delas tem a sua forma individual de se apresentar. Então, nós podemos sim estar pensando nessa divisão, né, conforme as suas características próprias, tá? Então, quem vai dizer isso? La Rosa, 2018, a página 63. É ela que vai estar dando essa orientação, tá? Olha, vamos começar agora, vamos pensar nas articulações fibrosas, né? Articulações fibrosas, elas vão se dividir de que forma, né? Olha, ela tem duas divisões. Ela tem os gonfoses e os sidermoses, tá? E os gonfoses e os sidermoses são tipos de articulações de forma fibrosa. Quem são os gonófos? Os gonfoses, né? Os gonfoses, elas são articulações dentoalveolares. Elas estão internamente aí no dente e elas têm um objetivo, elas têm uma função. Mas que função é essa, prof? A função de sustentação do dente, né? Ela não se movimenta, ela é fixa,
né? Ela só vai ficar nos alvéolos dos dentes, por isso que ela é chamada de dentoalveolares, para estar dando essa sustentação. Então, esse tipo de articulação, e nós podemos dizer é um tipo de articulação fibrosa, ela não tem movimentos, ela não se movimenta, né? Elas são as articulações dentoalveolares, porque elas estão entre os dentes e os alvéolos. Estão entre os dentes e os alvéolos. É lá que ela se encontra as gonfoses. As gonfoses fixam os dentes aos alvéolos ósseos, maxilas e da mandíbulas. Olha só. Então, para que nós temos o dente fixado na região da maxila e da mandíbula, nós precisamos de quem? Dos alvéolos ósseos, que são tipos de articulações o quê? Fibrosa. Sem elas, nós não conseguiríamos ter aí a fixação dos nossos dentes. Não conseguiríamos ter os nossos dentes de forma fixada, tá? Ele possibilita uma pequena mobilidade, quase nada, né? Por isso que fala assim, os dentes se movimentam, né? Por conta dessa pequena mobilidade. É uma pequena mesmo, porque lembre-se, é articulação fibrosa. Se é articulação fibrosa, então a gente não tem muitos movimentos. Os movimentos são poucos, tá? Ele serve para quê? Para a absorção das forças durante a mastigação. Então, para amenizar o impacto, que a gente pode dizer, o impacto da mordida, eu tenho quem? Os gonfoses, que é um tipo de articulação fibrosa, porque senão seria osso com osso, não teria nenhuma pausa desse impacto, tá? Acidesmose. Quem é a acidesmose? É um tipo de articulação onde ela se une um osso e outro. Então, eu tenho o rádio e a una, entre o rádio e a una, né, do antebraço, eu não poderia ter atrito entre eles. Eles têm que viver harmonicamente. E para que eles vivam harmonicamente sem atrito, eu tenho a acidesmose, que aí ela vai fazer amenizar o atrito entre um e outro. Então, são articulações de reforço que unem os ossos entre si. Então, para que eu tenha dois ossos juntinhos, tipo tíbia e fíbula, né? Para que eles não se atritem, eles têm que viver juntos em harmonia, para que não tenha atrito entre eles, eu tenho esse tipo de articulação. É um tipo de articulação fibrosa que une um osso entre dois ossos entre si. É isso que vai acontecer, fazendo esse reforço, né? Então, para que eles vivam sem atrito, sem fraturar, sem nada, eles precisam ter uma articulação fibrosa que amenize, né, o impacto entre eles. É isso que está acontecendo nesse momento na acidesmose. São fibrosas e encontram-se fora do crânio, entre o rádio e a una. Olha, lá no crânio são fibrosas, não tem movimento. Aqui elas são fibrosas de pouco movimento. Então, eu tenho movimento do rádio e da una? Tenho, eu faço giros, eu volto. Então, eu tenho. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho pouco movimento, mas existe, né? Entre o rádio e a una, por exemplo, membrana, eu tenho aí essa membrana interóssea, né, sendo trabalhada, que é um tipo de articulação fibrosa, que é essa articulação que nós já viemos falando sobre ela, né, nesse momento. Acidesmoses, olha, entre a tíbia e a fíbula, também através da membrana interóssea. Então, eu vou ter essa membrana que estará ao meio, no centro, fazendo aí uma separação, né? Amenizando o impacto, fazendo uma harmonia entre a tíbia e a fíbula, tá? E essa membrana é um tipo de articulação fibrosa, né? Que tem pouca movimentação, mas tem, tá?
Agora vamos pensar na articulação cartilígenas, né? Cartilígenas são articulações de cartilagens. E onde eu encontro essas articulações? Eu posso encontrar na sínfise púbica, eu posso encontrar na coluna, eu posso encontrar no joelho, né? Então, ela compreende essas articulações cartilígenas. Elas vão ser compreendidas, elas vão ser encontradas na sínfise púbica, nas circundroses. Vamos já ver o que é a circundrose, né? Com fórmula rosa, né? 2018, página 65. Na sínfise pública, bem aqui a nossa sínfise, né? O azulzinho que nós estamos vendo aí na sínfise é a ideia de cartilagem. São articulações que têm um disco, né, de fibrocartilagem entre as superfícies articulares. Então, aonde tem esse discozinho chamado fibrocartilar, né, que é feito de cartilagem, fibrocartilagem, ele vai fazer o quê? Amenizar impactos. Ele vai fazer o quê? Permitir que tenha pouca movimentação, mas vai ter. Olha, lá na coluna, aquele, né, disco intervertebral, aquela polpa gelatinosa, é também um tipo de cartilagem, né? E esse tipo de cartilagem permite que a gente consiga fazer movimentos com a nossa coluna, tá? Como é o caso dos discos interpúbicos também e intervertebrais. Esses discos interpúbicos e intervertebrais são discos que a gente pode dizer que permitem esses movimentos, são articulações cartilígenas, né? São cartilagens, porém não são fibrosas, porque eles estão aqui permitindo que tenha movimentos. E se tem movimentos, eu vou chamar de articulações cartilígenas. Eu vou chamar de articulações que têm cartilagens, tá? Prof, ossifica com o passar da vida, né? Não ossifica, e sempre a gente vai ter, porque a gente precisa ter movimentos. Claro que tem algumas pessoas que vão ter bico de papagaio, uma floresta inteira na coluna, mas isso não justifica que a articulação cartilagem ossificou, não. Quando nós falamos da ossificação, nós falamos lá da criança, tá? A criança que está em desenvolvimento, crescendo e está ocorrendo a ossificação. Nesse caso da articulação cartilígena, nos adultos, não, ele vai existir. A sínfise vai existir por conta da movimentação, a coluna, se não imagina. É claro que existem patologias, né, que vão ossificando, que são a espondilite, né? É uma ideia só, um exemplo para você. E que o paciente fica com a coluna toda ossificada, né? Mas isso é uma patologia, não é algo natural do indivíduo. O indivíduo tem que envelhecer, ele perde um pouco dos seus minerais, mas ele ainda tem movimentos, tá? A circundrose. São formadas por cartilagem hialianas e estão associadas ao crescimento. Lembra da cartilagem que eu estava falando para vocês, da criança que está em fase de crescimento? Que ela tem os seus espaços, né? Esses espaços cartilaginosos é chamado de cartilagem hialiana. Essa cartilagem hialiana são espaços que estão ainda em processo de ossificação até a idade adulta do indivíduo, ou até a idade adulta do ser humano, tá? Então, ele passa por esse processo, todos passam por esse processo, todos vão passar por esse processo, porque nasce, cresce, né? E aí reproduz e morre, né? A ideia. Ele vai nascer, vai crescer, e aí até a fase adulta vai ter aí a sua ossificação. Então, essa parte hialiana, né, do indivíduo vai existir. Então, isso é chamado de sincondroses, né? As sincondroses são espaços, são linhas hipofisárias, né? Ainda com espaços ainda, com cartilagens nesses espaços, que vão ser ainda ossificados, que vão ser ainda preenchidos, né? Conforme o crescimento do nosso indivíduo.
As circundroses são articulações temporárias, eu considero elas como articulações temporárias, como é o caso dos discos epifisais, dos ossos longos. Lembra que eu venho falando a linha epifisária? Esse disco epifisais é uma linha do crescimento, né? Que ainda não foi totalmente preenchida, que ainda não foi totalmente colocada, né? Substituída por osso realmente. Então, a gente continua afirmando que as circondroses nada mais são do que os espaços. Esse espaço que é preenchido pela ossificação no decorrer da vida do indivíduo. Ela apresenta também, aí nós já falamos, cartilagens hialianas. Cartilagens hialianas são as cartilagens que vão ser substituídas. São cartilagens que ainda vão ser preenchidas, né, sobre a superfície articular. Então, um indivíduo, quando ele vai, né, uma criança, quando vai fazer um exame de idade óssea, um raio-x de idade óssea, que é muito comum, o médico vai avaliar e ele faz um cálculo através dos espaços das articulações do punho. Aí ele faz uma comparação, né? Porque faz os dois, mãos e punhos para a idade óssea. Esse é o nome do raio-x. Aí coloca a mãozinha, né, sobre a placa, faz a imagem e aí consegue se perceber a idade apresentada com a idade cronológica. Ele acaba fazendo essa comparação através de um cálculo lá específico que ele trabalha. Mas por que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso por conta desse espaço, que é chamado de cartilagem hialiana. E aí vai ter os espaços, né, que vai condizer ou não condizer com a idade do paciente, né? É assim que eles descobrem aquele paciente que mente, né, que vai lá para o ML fazer, não, coisa não tem, não sei, perdi a identidade, né, tinha muito isso. E aí ele vai lá e faz o raio-x de mãos e punhos, ou faz da arcada dentária, né? Porque ele precisa avaliar a idade do indivíduo. E aí não tem como mentir, porque através desses espaços e dos cálculos ele dá aproximadamente aquilo que a gente tem de resposta, né? Ou está preenchido pela ossificação, ou não está de forma nenhuma preenchido por essa ossificação. Olha, todas as articulações sinoviais têm os seguintes elementos característicos. Então, vamos lá, dentro da circondrose, a gente tem todas as articulações sinoviais. Então, essas circondroses e essas articulações sinoviais, elas vão apresentar características próprias. Nós vimos lá no início que quem são as articulações sinoviais? As articulações sinoviais são a dos ombros, do cotovelo, dos joelhos, dos tornozelos e do quadril, articulação de grande movimento. Então, ela tem que apresentar, ela se apresenta de forma separada, né? Ela se apresenta de forma especial. Por quê? Ela possui cápsula articular, líquido sinovial, chamado de sinóvia, e a cavidade articular, são característicos dessas estruturas, né? São providas de grandes movimentos. Essas são as que vão ter grande movimento, é o que vai se movimentar, é o que vai ocorrer, é como vai estar se movimentando, né? É grande movimento? Então, já vou falar que são articulações sinoviais. Na maioria das articulações do corpo humano são sinoviais, mas ela tem seus pontos específicos, tá? Específicos mesmo. Possui alguns elementos na sua constituição. O que ela possui, queridos? Ela possui cartilagem articular. Cartilagem articular nada mais é do que uma proteção que reverte o osso, né? Ele vai revertir esse osso, tipo no joelho, nós temos os platores tibiais, né? Nós temos os platores, esses platores, eles são revertidos por uma cápsula articular, para que não haja atrito entre um osso e outro. Nós temos a cápsula articular, essa cápsula articular,
ela vai também ser revertida, né, por essa estrutura. Nós temos a membrana sinovial, e essa membrana sinovial é que vai proteger para que esse líquido sinovial não extravase. Porque lembra que nós falamos que essa estrutura ela precisa de grande movimentação, e se ela tem grande movimentação, ela precisa ser de forma lubrificada. E se ela é lubrificada, existe um líquido. E esse líquido que a gente pode dizer que lubrifica essa estrutura é o líquido sinovial. Então, nós temos aí líquido sinovial e nós temos também os ligamentos. Nós temos aí também os ligamentos. E esses ligamentos, eles vão dar sustentação à nossa estrutura. Porque se é uma estrutura que faz grandes movimentos, automaticamente ela sairia da sua posição, né? Qualquer movimento brusco, ela sairia e ela não ficaria mais na sua posição original. Quem dá firmeza, quem dá sustentação para que ela não corra para um lado nem para o outro, é o famoso ligamento, né? E um ligamento rompido, a gente ouve muito, foi ligamento rompido, o jogador de futebol estava jogando e tal, e lá caiu e fez um ligamento rompido. O que ele fez? Ele conseguiu romper, ele conseguiu extravasar no ligamento. E com isso não dá mais sustentação àquela estrutura que é de grande movimento, tá? Nós temos também, junto a isso, uns elementos que são chamados, dentro dessa articulação sinoviais, nós temos os elementos chamados de elementos acessórios. Esses elementos acessórios nós temos como a orla ou lábios, né? Discos e meniscos. Olha, a orla ou os lábios, né? É esse revertimento que faz internamente, né? Das estruturas que recebem, vamos dizer, articulação coxofemoral. Na articulação coxofemoral, nós temos a cabeça do fêmur sendo inserida aqui nessa articulação, que faz a conchinha, né? Grosseiramente falando. Então, o revertimento dele é chamado de orla ou de lábios, né? E nós temos aí os discos. Aonde é que eu vou ver esse disco? Onde é que vai apresentar? Umas situações que a gente pode dizer que temos discos é na ATM. Porque a ATM ele é um movimento, articulação temporomandibular. Essa ATM ela tem responsabilidade de fazer movimentos para que a mandíbula, né, se movimente. Então, ela tem um líquido, ela precisa ter um deslizamento, e isso nós chamamos de disco, né? Um disco que permita essa movimentação. Ó, nós temos também os meniscos, e esses meniscos aí que a gente tem, que a gente pode falar, também estão revertindo as grandes estruturas. Então, ele faz um revertimento sobre o osso, os meniscos, é como se fosse uma camada bem fina de tecido fazendo esse revertimento das grandes estruturas. Sem esses elementos acessórios, ou quando esses elementos acessórios eles estão de forma desgastados, aí traz um prejuízo grande para o indivíduo, traz um prejuízo para o paciente. Que aí é quando vai ter alterações, e aí vai alterando, vai desgastando, e esse desgaste vai trazendo patologias futuras, até mesmo a corrosão de ossos, né? A gente vai ver pessoas que estão andando hoje de muletas por um desgaste ósseo, né? E que não foi tratado. Então, isso daí, essas articulações, elas devem ser de forma preservada. Claro, eu tenho que fazer exercício, eu preciso trabalhar essa articulação para que ela se fortaleça, porém, eu não posso fazer exageros de forma errada para que ela se desgaste, né? Ou para que ela se danifique, a palavra é essa, tá? Então, eu tenho esses elementos, voltando aí um pouquinho, eu tenho os elementos acessórios,
como orla, lábios e os discos e meniscos, né? Segundo Santos, 2016, página 32. Ele vai falar desses elementos aí específicos, cada um com a sua função específica, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, tenham tido um entendimento melhor. Essa é a nossa aula de anatomia e fisiologia 1. Dá uma parte bem inicial, claro que vocês vão ainda aprofundando mais um pouco. Mas até a próxima!